No vídeo de hoje, eu quero conversar com você sobre um tema essencial. O que é espiritualidade na vida real? Porque não é aquilo que a maioria das pessoas imagina. A primeira coisa que a gente precisa desfazer é a confusão comum. Espiritualidade não é religião. Religião é estrutura, é conjunto de crenças, é algo institucional. Espiritualidade é um movimento interno. Você pode ser espiritual sem seguir nenhum sistema. E pode seguir uma religião sem nunca ter vivido 1 centímetro sequer de expansão espiritual. Quantas pessoas existem que são ateus e são mais espiritualizadas no sentido não de acreditar, mas de praticar conceitos de bondade, de fraternidade, coisas desse tipo. E quantos frequentam casas religiosas, templos, e são preconceituosos e, enfim, não praticam nada daquilo que veem, que estudam, que leem. Na verdade, eu não estou aqui, obviamente, para fazer julgamentos, né? Para julgar pessoas ou para julgar sistemas. Eu só estou aqui para definir o que é a espiritualidade, né? Para definir o que é um conceito. Porque a espiritualidade, ela começa quando a consciência desperta para algumas perguntas que são muito maiores do que a gente normalmente vê aí. Por exemplo, quem sou eu? O que é que eu estou fazendo aqui nessa vida, nesse planeta? Por que repito sempre padrões? Por que minha vida repete sempre os mesmos padrões? O que é que existe além da matéria? E aí, alguns de vocês podem até dizer, mas a minha religião fala sobre isso. E eu posso colocar aqui para vocês um conceito que é básico, que quando fala sobre isso, e eu conheço pelo menos algumas, elas não são religiões. Elas foram transformadas num conceito religioso pela necessidade das pessoas de se colocarem dentro de uma definição social. Mas, na verdade, elas são filosofias que estudam esse tipo de conceito, esse tipo de pergunta. E o que acontece é que as pessoas mudaram a lógica. Pode ter certeza disso. Porque a espiritualidade, para mim e para quem estuda há tanto tempo quanto eu, ela é muito além, ela é um estado de percepção dessas coisas e não um conjunto de técnicas, pura e simplesmente. É quando a pessoa começa a enxergar além da superfície. Ela percebe, por exemplo, que pensamentos têm energia, que as emoções moldam o corpo, que vínculos atravessam vidas, que nada acontece por acaso e que existe uma inteligência maior conduzindo a evolução. É claro, são conceitos básicos, né, de Deus, de reencarnação, ou de vida após a morte do corpo. Ou seja, como eu já disse, normalmente essas tidas como religião são, na verdade, filosofias. Porque espiritualidade é quando a consciência se torna mais ampla que a personalidade. Então, você passa muito além daquela necessidade de se firmar dentro de um conceito social, para dizer que você tem uma religião. Não que seja errado, não estou aqui para julgar, como eu já disse, mas é a necessidade, muitas vezes, que as pessoas sentem. E quando as pessoas usam palavras bonitas, mas continuam presas nos mesmos medos, no mesmo tipo de pensamento, nos mesmos conceitos, preconceitos, paradigmas.
Isso não é espiritualidade. Espiritualidade real, ela não enfeita a vida, ela transforma a sua existência. A espiritualidade é o que acontece dentro de você quando ninguém está olhando. Existe uma frase no Evangelho em que Jesus fala: quando for orar, fecha-te no teu quarto. Esse conceito ele pode ser entendido como aquelas pessoas que fazem tudo à vista dos outros, né? Que vão nas praças, tem até um complemento relacionado a isso, né? Que fica falando para mostrar para as pessoas que sabem, que vão nas praças fazer pregação e tal. Estou dizendo aqui, não estou julgando, estou dizendo o conceito que Jesus já trouxe dentro do Evangelho. Então esse fechar no seu quarto é você ser espiritualizado quando ninguém está olhando, ou seja, você não precisa mostrar para as pessoas aquilo que você entende, aquilo que você conhece, aquilo que você acredita. É você com você mesmo, é falar com Deus, com o universo, com aquilo que você acredita, daquilo que está dentro de você, dentro do seu coração e até dentro da sua mente. É aquela conversa íntima, que é só você e a sua consciência, é você e o universo, é só você e Deus. Espiritualidade também é quando você percebe um padrão emocional que sempre te aprisionou e escolhe agir diferente. É quando você começa a sentir que as coisas não são somente materiais, que existe algo em você que observa, que compreende, que intui. É quando a sua psique toca o campo do espírito e você começa a viver menos de forma reativa e mais de forma consciente. É o encontro entre a profundidade psicológica e a sabedoria da alma. Por que eu estou abordando esse assunto, trazendo psicologia para falar sobre espiritualidade? Porque muitas vezes a gente quer a explicação lógica de tudo, a gente tem necessidade do racional, a gente tem necessidade de saber de todos os porquês que acontecem. E às vezes não existe um porquê lógico, um porquê racional. É como a gente tentar entender como é o universo de uma forma geral e principalmente Deus, o Criador, aquilo que você acredita. Existe uma frase no Kybalion que fala que aquilo que é pequeno não pode entender o que é grande. Na verdade, a gente sabe da nossa essência, mas a gente ainda não consegue chegar até aquela explicação como tudo acontece. Ou por exemplo, quem é Deus? O que é Deus? O que é o Criador? No meu conceito, é uma fonte criadora, existe um conjunto de consciências, enfim, mas são conceitos que o meu racional procura para compreender. Isso não significa que seja realmente dessa forma. É aquilo que me traz um certo alívio, uma certa comodidade de entender o que é. Desde que eu saí daquele conceito básico de religião, de um Deus material, vamos dizer assim, né? Mas é o meu conceito. E muitas coisas não existem explicação lógica, porque a nossa lógica não consegue alcançar essa explicação. Então, quando eu trago psicológico para dentro da espiritualidade, é para a gente conseguir entender que a nossa psique, tudo que a gente tem como consciência está agregado ao conceito espiritual, como o inconsciente também não é só um acúmulo de medos, de desejos, de recalques. O inconsciente também é um conjunto de experiências que são acumuladas em vidas, todas as nossas vidas, porque o inconsciente, no meu entendimento, faz parte da nossa evolução. A verdadeira espiritualidade pode ser medida dessa forma.
Sua consciência está maior do que há 6 meses, por exemplo? Você sofre menos por coisas que antes te esmagavam? Você repete menos padrões? Você tem mais clareza sobre quem você é? A sua energia está mais estável? Você sente que a vida tem sentido? Se isso acontece, então você está no caminho. Existe um momento em que a jornada muda completamente quando você deixa de buscar respostas fora e começa a ouvir a própria alma. Aí sim o caminho se torna vivo, se torna pessoal e muito mais honesto, porque espiritualidade não é sobre acreditar, mas sim sobre lembrar. É você olhar para dentro. É sobre você não procurar fora as explicações, mas sim procurar dentro de você. Isso é o despertar espiritual, isso é a espiritualidade. Sobre lembrar, o que é necessário você lembrar é a sua condição de ser infinito, a vida infinita, não é a vida imortal do corpo, é a vida imortal do espírito. Você é um ser espiritual que está vivenciando na carne, na vida terrena, experiências para acumular aprendizados, para evoluir. Então, lembrar de quem você é saber que você é um ser infinito, que você existe muito mais, muito além do que a matéria, e de que a vida não é só isso, mas ela é o fator essencial para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento e para o seu aprendizado, para a sua evolução como espírito. Então é necessário valorizar a vida que você tem, as suas experiências, os seus aprendizados. Isso é o despertar e isso é a verdadeira espiritualidade. Então, se esse vídeo fez sentido para você, respira fundo e observa. Talvez o seu despertar já tenha começado, mesmo que você não perceba isso claramente. Se você gostou desse conteúdo, então ajude o nosso canal a crescer e a chegar para mais pessoas. De que forma você pode fazer isso? Deixando seu like aqui no vídeo, deixando também um comentário e se inscrevendo, obviamente, aqui no canal. Ativando o sininho para que você receba todas as notificações. Você também pode compartilhar esse conteúdo com seus amigos, com as pessoas que você sabe que estudam e estão interessadas em aprender um pouco mais sobre consciência, despertar, espiritualidade e muita coisa que vem mais por aqui. Tá bom? Então, obrigada por você estar aqui e que a sua consciência siga se expandindo sempre dentro desta jornada infinita que começa dentro de cada um de nós. A gente se vê no próximo vídeo.